Pois é, e em meio a isso, já passam de 150 mil as adesões ao documento Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito. Repórter Beatriz Manfredini, em 24 horas essa adesão aumentou ainda mais, Beatriz. Aumentou bastante, Tiago. Ontem, quando falávamos desse assunto, também aqui no Jornal da Manhã, tínhamos cerca de 3 mil assinaturas e agora já chegamos à marca de 160 mil assinaturas. Então, num período aí de 24 horas, foi um salto muito grande de pessoas que colocaram o nome nessa carta manifesto, inicialmente aí feita por ex-alunos da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP. Agora, nomes importantes estão aí entre as pessoas que assinaram esse manifesto, como, por exemplo, os nomes de 12 ex-ministros do Supremo Tribunal Federal. Celso de Mello, por exemplo, já tinha assinado e agora se juntaram a ele Joaquim Barbosa e também Nelson Jobim. Entre artistas e personalidades, nós temos agora o nome de Fernanda Montenegro, também o do padre Júlio Lancelotti, do escritor Luiz Fernando Veríssimo e também de Chico Buarque. Banqueiros e empresários também assinaram essa carta, como, por exemplo, Roberto Setúbal, Pedro Moreira Salles e Pércio Arida, ex-presidente do Banco Central e também do BNDES. Então, as assinaturas estão aumentando, mas também estão aumentando os ataques ao site, em que esse manifesto está publicado, em que as pessoas podem assinar. Até agora, foram 1.500 ataques hackers à plataforma, de acordo com os organizadores desse manifesto, que será lido no dia 11 de agosto. A gente relembra que esse é um manifesto a favor do sistema eleitoral brasileiro, das urnas eletrônicas e da democracia e contra ataques às eleições aqui no país. E no dia 11 de agosto foi escolhido para a leitura dessa carta, quem vai ler inclusive é o ex-ministro do STF, Celso de Mello, porque no dia 11 de agosto de 1977, também na Faculdade de Direito da USP, uma carta contra a ditadura militar na época também foi lida por uma série de pessoas que assinaram uma carta manifesto. E agora uma segunda carta vem sendo escrita por pessoas ligadas à Fiesp. A Fiesp está produzindo um documento próprio intitulado Em Defesa da Democracia e da Justiça, e a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, já disse que quando esse documento da Fiesp estiver pronto, também vai assinar. Esse segundo documento a favor da democracia e do sistema eleitoral também será lido nesse dia 11 de agosto. As duas cartas, então, lidas em momentos diferentes, uma às 11 horas da manhã e a outra às 11h30, mas as duas na Faculdade de Direito da USP, apenas em locais diferentes ali da universidade. Tiago. Bom, a Beatriz Manfredini acompanha, daqui a pouco você vai voltar com outras informações, girando os nossos comentaristas sobre esse assunto. José Maria Trindade, qual é o efeito que pode ter um manifesto ou outros manifestos que podem ser assinados nos próximos dias, É uma estratégia de campanha. O ex-presidente Lula quer definir a sua campanha como um grande movimento nacional, suprapartidário, contra os moinhos de ventos da cabeça dele e dos petistas, que é a possibilidade de uma quebra democrática ou de um golpe, Isso aí, na verdade, é uma reinvenção da Carta aos Brasileiros, que foi publicada pelo ex-presidente Lula, quando, através desta carta, ele se comprometeu a não levar o Brasil para um lado comunista ou esquerdista, E assim ele convenceu parte importante do empresariado que acreditou exatamente nas promessas de Lula e do PT. E agora é esta a tentativa de fazer com que a campanha de Lula pareça um movimento como foi Frente Liberal, como foi Frente Democrática, e na verdade não é isso, é uma estratégia. O presidente Jair Bolsonaro está certo ao dizer que não é uma cartinha ou uma carta ou um manifesto que garante a democracia. Quem garante a democracia é a Constituição, e o Brasil está seguindo a Constituição, e a não ser em vários exemplos que vêm do Supremo Tribunal Federal, a democracia está andando e o Brasil está muito bem democraticamente. Tanto é assim que estamos aqui falando contra e a favor do governo e das instituições. Eu vejo de forma um pouco diferente essa carta, porque eu vejo como uma consequência natural de uma discussão que vem acontecendo já desde o início desse governo em relação à possibilidade ou não de ruptura institucional. E não estou dizendo aqui
que existe esse risco real, que há uma intenção por parte de algum grupo político de fazer uma ruptura institucional. Mas, de fato, esse assunto está na mesa, está colocado. Há essa discussão, inclusive, como a gente pode ver, naquela fala do presidente Bolsonaro com os embaixadores estrangeiros, em que ele justamente fala sobre isso, né? Ele diz que está sendo acusado de estar preparando um golpe e diz que, na verdade, o que existe é o contrário. Do outro lado, ele se refere principalmente aos ministros do STF, é que vem uma atitude golpista. Então, seja de um lado ou de outro, o assunto golpe está colocado na mesa, está colocado na realidade política brasileira atual. E aí, num cenário como esse, é natural que atores importantes da sociedade ou a população em geral, isso pode incluir banqueiros, pode incluir artistas, pode incluir, enfim, empresários, juristas, é natural que eles queiram se manifestar e afirmar o que eles consideram que é essencial para o progresso brasileiro. E para empresários, por exemplo, para muitos deles, a estabilidade democrática é fundamental, é ruim para os negócios se quer aventar a possibilidade ou se quer a imagem no Brasil, no exterior, ser associada à possibilidade de uma ruptura institucional. Então a carta foi, obviamente, calculada, né? As palavras foram escolhidas para que não parecesse um apoio ao ex-presidente Lula e nem uma carta contrária ao presidente Jair Bolsonaro. É evidente que ela acaba sendo usada eleitoralmente pelo grupo político que hoje se opõe a quem está no governo. Mota? Olha, essa carta é uma peça de propaganda política, é uma peça de ativismo eleitoral. E ela tem que ser examinada sob dois aspectos. Primeiro, não basta falar sobre democracia, é preciso agir em favor da democracia. E aí o que a gente viu nos últimos meses, nos últimos anos aqui, são coisas preocupantes. A gente viu uma pessoa que estava condenada em 2 processos criminais, cumprindo pena. Essa pessoa foi através de um ato que espantou a muitos juristas, os processos foram anulados e essa pessoa passou a disputar a presidência da República, né? Logo em seguida, a gente vê inúmeras declarações de autoridades que não são políticas, que não são eleitas, que não deveriam se envolver em política partidária, dando declarações políticas partidárias, inclusive dizendo que o Brasil vai ter um novo governo, participando de eventos cujo título era Como Derrubar um Presidente. E, por último, essas mesmas pessoas colocando o assunto do sistema eleitoral como tabu. Então, está proibido falar sobre o sistema eleitoral. Qualquer pessoa que fale sobre isso vai ser automaticamente e violentamente, agressivamente ofendida com todo tipo de termos, né? Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o seguinte: uma carta assinada por 160 mil pessoas, né? Isso representa 0,08% da população brasileira. Essa carta é liderada por banqueiros, por ex-ministros do STF e por artistas como Fernanda Montenegro e Chico Buarque. Ora, essa carta não tem absolutamente representatividade nenhuma, a não ser que o brasileiro médio, o cidadão comum, se sinta representado na sua opinião política por o banqueiro dono do Itaú ou por um artista de televisão. Se as pessoas se sentem desse jeito, a carta é representativa. Eu acho que a maioria não se sente representada.